Você acompanha agora a palestra Autoobsessão, expositor Carlos Campetti, do Distrito Federal. Conferência ocorrida no dia 5 de março de 2017, na cidade de Winterthur, na Suíça. Abrindo os nossos trabalhos, nós queremos apresentar nosso irmão Carlos Campetti. Ele nasceu em Tanabi, São Paulo, reside hoje em dia em Brasília, é casado com Vera Campetti, com quem redigiu a obra Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que se a gente não tem a venda aqui, nós tínhamos, não sei se já esgotou, temos talvez mais no depósito, estará disponível a partir de meio-dia. Ele é formado em jornalismo na Universidade de Brasília, pós-graduado em marketing pela COPEAD do Rio de Janeiro, cursou mestrado em administração de negócios na Sejong University, Coreia do Sul, aposentado pelo Banco do Brasil. Hoje ele é diretor da área de estudos da Federação Espírita Brasileira, exercendo os cargos de coordenador geral de cursos do Campo Experimental de Brasília e assessor para o estudo sistematizado da doutrina espírita na área de estudos das comissões regionais do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Também preside o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, grupo virtual com sede legal na Espanha, www.cesefronteiras.es, médium de psicofonia e palestrante, autor de artigos espíritas e coautor do livro A Luz do Espiritismo. Contribuiu com a FEB Editora com a publicação Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que está repetido no cartaz, eu não tinha observado. Então, com muita gratidão por todo o esforço, neste momento ele está visitando vários países da Europa, fazendo tarefas todos os dias. Ele sai daqui hoje e já vai para Liechtenstein, quem quiser ir também será bem-vindo, né? No Principado de Liechtenstein. E nós passamos a palavra para o nosso irmão querido, que seja bem-vindo, que Deus o abençoe e inspire. Senhoras e senhores, bom dia. Novos presentes, também bom dia. Agora sim tem o som. E aos nossos amigos da Rádio Fraternidade, os seus ouvintes, também a nossa saudação fraterna. A autoobsessão, ela está mais presente do que se imagina. Não temos a intenção de esgotar esse assunto, que é muito amplo para uma palestra. Nós tocaremos alguns pontos e, naturalmente, quem tiver interesse poderá aprofundar o assunto nas obras espíritas. Podemos definir a autoobsessão como a influência mental negativa exercida por um indivíduo sobre si mesmo. Ou seja, uma influência negativa que a pessoa exerce sobre ela mesma. Por isso, o título autoobsessão. Nós estamos muito acostumados com o termo obsessão, que entre nós espíritas nós entendemos que é uma influência externa, exercida normalmente por um espírito, em relação a nós, os encarnados. Mas a obsessão, ela tem um espectro muito mais amplo do que isso. Também existe a obsessão do encarnado em relação ao desencarnado. E existem as mútuas influências que nós exercemos e que pode ocorrer uma obsessão de um encarnado em relação a outro encarnado. Então, isso pode ser visto nas relações, às vezes inclusive familiares, mas hoje nós queremos tratar de um aspecto que é a obsessão que o indivíduo exerce sobre ele mesmo. E também vamos tentar falar um pouquinho sobre como melhorar essa situação. Não vamos falar de cura propriamente, porque nós não somos médicos, e nem psiquiatras para tratar de cura, mas o Espiritismo dá uma excelente contribuição para a solução dessa problemática. E é nesse sentido que nós vamos conversar. Sem, de maneira nenhuma, querer dizer que a pessoa estaria dispensada de uma assistência profissional, que pode vir contribuir bastante para a solução. E muitas vezes o casamento das duas coisas pode facilitar bastante o encaminhamento de uma solução. Mas essa solução, vamos chamar assim,
ela depende muito da mudança do teor mental e da disposição de ânimo do indivíduo. Depende muito, não é, dessa busca que o indivíduo precisa chegar à conclusão de que ela é necessária para a reconstituição dos seus passos, para um caminhar mais, vamos dizer assim, assertivo, na busca efetiva de reconstituir o rumo da sua evolução. Nós estamos colocando, então, que nós, como espíritos, que somos imortais, fomos criados por Deus nosso Pai, simples e ignorantes, estamos submetidos a várias leis. Essas leis, conforme consta no Livro dos Espíritos, e a questão é 621, está inserida na nossa consciência. Essas leis regulam o nosso processo evolutivo, que é também uma lei à qual nós estamos submetidos. A evolução é uma lei da natureza. Tudo evolui. Nada fica estacionário ao longo do tempo. Nós poderemos atrasar o processo evolutivo em função do uso do nosso livre-arbítrio, mas nós não podemos paralisá-lo indefinidamente. Nós evoluiremos, porque essa é a condição essencial da nossa vida, para alcançar degraus de maior desenvolvimento, alcançando cada vez mais possibilidades de nos integrarmos dentro dessa obra divina da qual nós fazemos parte, com funções definidas, que muitas vezes num período ainda de ausência de uma consciência daquilo que nós somos efetivamente, nós não nos damos conta. Não está presente para nós que nós temos esse papel. Nós vamos sentindo a necessidade de cooperação na relação de uns com os outros, porque isso é uma imposição da própria vida. Mas, num primeiro momento, não há uma consciência dessa realidade. Num primeiro momento, vamos dizer, lá atrás no nosso processo evolutivo. Mais tarde, nós não temos a consciência porque, de fato, a religião não nos ajuda nessa conscientização. Ao longo do tempo, nós nos habituamos a cumprir rituais por várias encarnações e nos justificamos com os rituais cumpridos. E não observamos a essência. Nós substituímos a essência pelo ritual e nos acomodamos aos rituais. E nos foi orientado que nós poderíamos nos sentir satisfeitos com isso. Então nós nos acomodamos. Mas a realidade é que a vida cobra de nós. E eventualmente nós sentimos as sacudidelas das decepções, das dores que vêm nos alertar para a necessidade do movimento, da transformação que nos levará então à descoberta de novos horizontes, mudando a nossa visão. E o Espiritismo chega num momento muito apropriado para isso, porque chegou naquele momento em que a humanidade começou a se questionar. E no questionar, não encontrando as respostas na cultura, não encontrando a resposta na filosofia vigente, na religião, então o indivíduo começou a fazer uma opção pela descrença, pelo materialismo. E isso trouxe consequências e traz consequências até hoje. Porque se nós não somos, como a maioria da humanidade, ateus ou filosofia, nós normalmente agimos como seres que não temos um pai, que não temos um criador. Nós nos entregamos normalmente à matéria, às coisas da matéria. E aí vivemos a nossa encarnação dedicada à subsistência, à busca de posição social, de um melhor salário, de uma melhor condição de vida para nós e para a nossa prole, para a nossa família. Mas, e nós temos o hábito de repetir isso, porque consideramos como sendo uma verdade, é uma convicção que nós temos, tudo está no Evangelho de Jesus. E como o Espiritismo resgata o Evangelho de Jesus, Allan Kardec vai nos dizer que o Espiritismo toca em todas as ramas do conhecimento humano. E no Evangelho de Jesus nós encontramos a orientação do nosso mestre, quando ele diz: aquele que quiser salvar a vida, perdê-la. Mas aquele que renunciar à vida por amor de mim, esse a ganhará ou a salvará, conforme a tradução. O que é que Jesus estava nos indicando, mais propriamente o Cristo naquele momento?
Aquele que ficar entregue à busca de salvar a vida no campo material, esse indivíduo, ele vai lutar, vai procurar, não é exemplo do homem que está lá no Evangelho também, a parábola narrada por Jesus, que teve uma grande colheita e aí os celeiros estavam tão pequenos, não cabia tudo que ele tinha colhido. Aí, ao invés de distribuir com os demais, o que ele fez? Ele mandou derrubar os celeiros todos, construiu novos celeiros, botou tudo dentro. Ah, agora, nossa, que maravilha, olha quanto está acumulado. Aí ele diz para a alma dele, regala-te, minha alma, porque agora tens para comer em abundância. E aí ele ouve a voz da consciência, não é, dizendo para ele, insensato que és, nesta noite mesmo, tomar-te-ão a alma, para que te servirá tudo isso? Então olha a simbologia do Evangelho. O que é a alma? Allan Kardec nos ajuda, não é, quando ele vai dizer que a alma é o espírito encarnado. Ou seja, a alma é a personalidade presente. A alma, se a gente se chama João, é o João. A alma, se nós nos chamamos Maria, é Maria. A alma é o ser encarnado naquele período. Então vai tomar-te a alma, vai tomar-te a vida. Não a vida, a existência. Vai tomar esta encarnação, que vai ser perdida. Então o indivíduo entregue as coisas da matéria, que não considera a realidade espiritual, termina a encarnação, chega no mundo espiritual e a consciência faz o balanço. Ele diz, depois, não é, às vezes de sofrimentos e de situações difíceis, desperta e diz assim, ai Senhor, perdi a chance, me dá outra oportunidade. Tem que começar outra vez. Perdeu a vida. Não a vida, a existência. Vamos lá. Fazendo a diferença. Nós temos a vida que é a única que Deus nos deu. Isso é filosófico, não é, gente? Só com o nosso entendimento. E as múltiplas existências. Em cada existência, uma personalidade, não é? Uma alma encarnada, vamos dizer assim. E nós somos, na essência, espírito imortal, como Deus nos criou. Então, o indivíduo vem, num dado momento, está mais consciente, aí reencarna, e se dá conta que precisa trabalhar para a realidade, para a essencialidade, para a essência espiritual. E utiliza a encarnação, ou seja, coloca aquela encarnação a serviço da realidade espiritual. Ele estuda, aprofunda, não fica só no estudo. Ainda nós ouvimos ontem uma definição que nos pareceu muito interessante, é bastante gráfica, e ilustra bem o que nós estamos comentando aqui. Nós vamos utilizar, pedindo licença à pessoa que comentou ontem a respeito, que nós precisamos caminhar com duas pernas. Se a gente tem uma só, nós vamos dar saltinhos ou usar uma muleta. Não é? Acontece em alguma encarnação a gente precisar passar por essa experiência. Mas normalmente nós temos duas pernas. Então ela diz, uma perna é a do conhecimento, você dá um passo. Se você não puder mexer a outra perna, você não dá outro passo, você precisa mexer a outra perna. A outra perna é a da ação. É a de colocar o conhecimento na prática. E aí você dá outro passo. Aí fez aquilo, vem um outro passo do conhecimento. Para de novo você colocar aquilo na prática. E aí você conseguir andar. O símbolo pareceu muito interessante. Então o indivíduo que efetivamente coloca o conhecimento na prática, que se dedica ao cumprimento da sua função, e qual é essa função? Para o que é que nós somos criados por Deus, nosso Pai. E isso já é uma definição muito profunda, a gente não pode simplesmente passar por ela. Se Deus é nosso Pai, e Ele vai lá no Pai Nosso ensinar isso, Pai Nosso, que sabe, nosso, então, nós somos o quê? Irmãos. Somos todos irmãos. Então, se nós somos irmãos, e a gente olha assim para Deus, nosso Pai, não é? E o Espiritismo nos dá essa liberdade. A gente pode conversar com Ele, não é? Nós precisamos de intermediário para falar com Deus. Nós falamos diretamente com Ele. Nós usamos muito Jesus, não é? Nos dirigimos muito a Jesus como espíritas. Mas nós também podemos falar com Deus, nosso Pai. Aí a gente olha, não é? E numa conversa com Ele, a gente vai entendendo o que é que Ele espera de nós, como irmãos uns dos outros. Qual que é a expectativa do nosso Pai? Porque Ele é Pai de todos. Ele não olha para um como se fosse especial e o outro como se fosse um réprobo, como se fosse algo assim, não é, que não mereça qualquer coisa. Ele olha para todos da mesma forma. Então o que Ele espera da gente? Ele espera que a gente faça a mesma coisa.
Então não tem um irmão nosso que seja melhor ou pior que outro. Todos são filhos do mesmo pai, como nós somos. Mas a nossa inferioridade ainda faz essa distinção. Então, no exercício do aproveitamento da vida, nós vamos entendendo que, como todos são irmãos, todos merecem a nossa consideração. Merecem o nosso esforço, a nossa dedicação. E aí vem Jesus nos auxiliando. Quer ser o maior no reino dos céus? Seja o servidor de todos. Sirva os demais. Então, aquele indivíduo que entendeu isso, está servindo na vida, ele aproveita aquela existência. Aproveita a encarnação. E quando chega lá no final, vai para o mundo espiritual, a consciência faz um balanço. Ao contrário daquele que tinha se dedicado só às coisas materiais, que não considerou a realidade espiritual, esse indivíduo chega bem no mundo espiritual. Ele olha para trás, ele não tem que refazer a vida, porque ele aproveitou a vida, então ele ganhou a vida. E o que ele fez então? Ele renunciou à vida por amor de mim, como lá está colocado. A gente pensa por amor a Jesus ou por amor ao Cristo? Por amor ao Cristo, que é a essência divina em nós e é aquilo que todos nós alcançaremos na medida da nossa evolução espiritual, que todos nós estaremos equânimes com a lei divina, sintonizados com a lei divina, nos degraus mais superiores da nossa evolução. E estaremos agindo como Jesus veio nos exemplificar. E também na ação de Paulo, que depois de toda aquela luta, chega num determinado momento em que ele diz: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo tinha renunciado, ele era Saulo antes. Saulo de Tarso, hebreu. Depois ele adota o nome Paulo. E mais tarde ele vai dizer: já não sou eu, não é nem Saulo nem Paulo quem vive. Porque é o Cristo que vive em mim. A lei divina impera completamente dentro dele, ele vive a serviço do próximo, que não o entende, que o apedreja, que o persegue, que quer matá-lo, mas ele continua servindo do mesmo jeito, porque entendeu qual é a proposta. Não está esperando os louros do mundo, porque na sua consciência ele está sintonizado com o Criador, trabalhando efetivamente no seu papel de co-criador, no auxílio à obra divina. Entendido isso, então, nós vamos observar que a origem da autoobsessão, ela está nos maus hábitos, que são cultivados ao longo do tempo. Nós temos um comportamento, aquele comportamento se repete, mais tarde ele se repete outra vez, aí o comportamento volta a se repetir, se torna um hábito, ao longo do tempo vira um hábito. E aí o hábito, ele é algo automático. Ele passa a comandar a vida do indivíduo. Para romper com aquele hábito, que é negativo, não é um mau hábito, o indivíduo precisa fazer um esforço. Sem o esforço ele não consegue. Se ele se entrega simplesmente, ele vai seguir os hábitos. É como se os hábitos fossem os parâmetros que vão guiá-lo pela vida. Então, os maus hábitos são desenvolvidos do tipo assim: o indivíduo preocupar-se com ele e depois com os outros. Essa é uma das primeiras coisas que acontece conosco quando a gente desvia o nosso processo evolutivo. Porque se desenvolve na gente algo que é a raiz, segundo a espiritualidade explica, de todos os nossos males, que se chama egoísmo. Então, não vamos ficar presos a esse momento agora, tá? Nós vamos falar de algumas coisas um pouco negativas, mas depois nós vamos estar encaminhar para as soluções, não é? Para a busca de soluções. Então é preciso que a gente faça essa análise. Quando a gente começa a meditar, uma das primeiras coisas que a gente se depara são com os nossos problemas internos, não é? E a gente fica um pouco assustado às vezes com aquilo que a gente... Porque nós não temos o hábito de nos examinar. É aquela frase que está no Evangelho também, que diz que a gente olha muito, não é, o cisco que está no olho do outro e não olha a trave que está no nosso. Então nós temos o hábito de nos comparar sempre com prejuízo do semelhante. Porque nós temos uma necessidade de nos colocar numa posição de conforto, de superioridade, que a gente sabe que é falsa, mas que precisa aparentar para os demais para a gente não se sentir ameaçado, porque o outro, que a gente não ama, é uma ameaça para nós.
Quando a gente ama, não é mais uma ameaça, mas quando a gente não ama, é uma ameaça. Porque a qualquer momento ele pode nos passar uma rasteira, fazer alguma coisa que nos derruba no campo material onde a gente quer imperar. Então, o outro é um inimigo. A gente olha sempre desconfiado. É desconhecido, em princípio, pode me prejudicar e a gente já se defende. É natural a gente fazer isso nesse estágio evolutivo. Não é normal o comportamento nesse estágio evolutivo. Não significa que seja da natureza humana isso. Cuidado, não podemos confundir. Porque a natureza humana foi criada para a confiança. Primeiro em Deus. E nessa confiança em Deus nós temos a certeza de que o Pai provê e nada nos faltará. Que nós não precisamos nos preocupar. Que o que nós temos que fazer é nos ocupar do momento que nós estamos vivendo. Porque tudo mais nos será dado, como está colocado de novo no Evangelho. Se nós cuidamos das coisas essenciais do Espírito, tudo mais nos será dado de graça. Mas nós quebramos esse elo de confiança no Criador. E aí geramos a insegurança e achamos que nós temos que nos bastar por nós mesmos. E passamos a defender a nossa cidadela, não é o nosso horizonte visível, no qual nós precisamos imperar como ego. E os demais são ameaças para esse ego. Ou eles concordam conosco e se submetem para fazer como nós queremos, ou então são inimigos. Precisam ser jogados para fora do cerco, ou então ser perseguidos. E antigamente, a gente não tinha a visão que a gente tem hoje. Graças a Deus, isso vem sendo resolvido no nosso processo evolutivo. O inimigo era para ser morto. Porque senão eu virava as costas e o inimigo me matava. Porque o inimigo também pensava como eu. Então, hoje nós já vamos mudando essa nossa visão, não é? Então, esses maus hábitos estão centrados no egoísmo, que é o pai e a origem de todos os demais vícios. A mesquinhez, a avareza, o ciúme, o desejo de posse, não é? Em relação a tudo. E assim sucessivamente, inclusive o orgulho, que nasce quase gêmeo com o egoísmo e nos dá a impressão, em alguns momentos a gente fica em dúvida qual que apareceu primeiro. Mas o orgulho já é uma consequência do egoísmo. Porque o egoísmo é a autocentração, e nós estamos falando da autoobsessão. Nós temos que examinar o egoísmo como o ponto crucial. Não é? É o indivíduo centrando em si mesmo, como ego. Então, o egoísmo faz com que o indivíduo se torne orgulhoso, porque ele precisa acreditar que ele é melhor do que os outros, para se sentir confortável. Então, gera toda essa problemática. Vai, então, nessa situação, cultivar o ódio, que é cultivado, não é? E há uma insistência no desejo de vingança em relação àquele que supostamente nos causou um prejuízo. Porque há um desconhecimento voluntário da lei de Deus. Por que é voluntário? Nós já citamos. Está na nossa consciência inscrita a lei de Deus. É como a assinatura do Criador em nós. Então nós não podemos dizer que a gente não sabe. Não há um ser humano que não saiba que matar o outro é equivocado. Todo ser humano sabe disso. Mas o indivíduo, nas certas circunstâncias, vai e tira a vida do outro. Vai ter consequências. Mas ele não quer pensar nisso. Então o indivíduo que tira um vintém de alguém, ele está em curso na lei de causa e efeito. Ele vai ter que devolver. Mas o indivíduo prefere não pensar nisso. Ele prefere enganar a própria consciência, ou pensar que ele pode enganar a própria consciência, e fica, então, tirando dos outros. Mas as coisas não são assim tão evidentes. A problemática é quando as coisas são sutis, na relação do dia a dia, em que a gente não percebe o quanto a gente tenta manipular as outras pessoas. E nesse processo de tentativa de preponderância do meu ego, eu vou tentando manipular os outros egos, para poder ficar por cima, controlando os outros egos. E isso vai gerar, naturalmente, situações de desentendimento. Porque algum daqueles egos se rebela em algum momento. E pode fazer alguma coisa que o meu ego não gostou. E aí cria a inimizade. E nós criamos, então, os partidos. E falando em partidos, como é que nós podemos ter uma boa administração no mundo se a administração é dos partidos e não dos inteiros?
Nós, até pela essência, não é, da nossa administração, como ela está montada, estamos falando da administração pública, ela tem um equívoco visceral, intrínseco. Ela é dos partidos e não dos inteiros. Nós precisamos fazer uma transformação nisso tudo. E essa influência que o Espiritismo vai causar dentro da sociedade. Mas para que isso aconteça, primeiro, nós temos que resolver a nossa situação. Então, ocorrem muitas situações marcantes no nosso passado que ficaram cristalizadas e que são manifestadas como traumas psicológicos hoje. E vários são esses traumas psicológicos, inclusive as personalidades múltiplas, por situações não resolvidas nas encarnações anteriores, que hoje vêm cobrar manifestação na atual encarnação. Muitas vezes a gente acha que a personalidade múltipla pode ocorrer por influência de vários espíritos, e pode. Efetivamente há uma possibilidade disso. Mas muitas vezes a personalidade múltipla é o próprio indivíduo não resolvido, que em diversas encarnações deixou pendências, que hoje se manifesta, eventualmente uma delas se manifesta. É como se fosse uma outra entidade, e é. Porque é uma outra personalidade de uma outra encarnação, e o indivíduo fica naquela dúvida, e ele tem conflitos, porque ele não se define nesta. E isso está tudo explicado pelo Espiritismo, se a gente sabe ler e faz a meditação dos textos. E lê as obras complementares que são confiáveis. Como André Luiz, como Emmanuel, como Ivone Pereira, como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, eu ficaria aqui citando, porque são muitos, Leon Denis, não é? São muitos, são tantos textos bons que a gente tem, que a gente se perde, não é? Naqueles textos novidosos. Não é que não tem coisas boas sendo publicadas, mas como é que eu vou saber se é boa se eu não conheço o que foi publicado antes? E ninguém tem a obrigação de dizer para mim qual é o melhor texto, eu que tenho que saber. Porque eu preciso fazer a minha autossuficiência no sentido de se tornar uma pessoa útil, de saber escolher o que me serve e o que não me serve, sem depender dos outros para isso. Então o centro nos ajuda, mas nós precisamos aprender a dar os nossos próprios passos, não é? No caminho, que é esse caminho evolutivo, que é uma construção chamada autoconstrução, para que a gente possa ajudar os demais. Não é uma aloconstrução, não é de fora para dentro, é uma autoconstrução. E aí nós ajudaremos o nosso semelhante, não porque nós estamos falando para ele fazer, mas porque ele olha que nós estamos fazendo e naturalmente segue. Porque se as palavras comovem, os exemplos arrastam, a gente já sabe isso da sabedoria popular. Então, nós vamos ver que nessas lutas e essas pendências que vão ficando ao longo do tempo, nós vamos gerando os remorsos que se intensificam dentro do tempo. Daí a quantidade imensa de autistas, de pessoas com síndrome de Down, sem nenhuma discriminação. Eu tenho um filho autista. Estou falando daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Esses indivíduos necessitam o nosso amor, o nosso carinho, mas nós temos que nos situar. Eles trazem um profundo complexo de culpa, que precisa ser atendido, precisa ser resolvido. Eles têm que encontrar em nós o apoio para resolver isso, porque eles também são dignos de confiança, mas eles não acreditam nisso. Eles querem fugir deles mesmos, não têm coragem de se encarar, e é preciso ajuda para que eles consigam se resolver. E muitas vezes nós estamos convivendo uns com os outros e não nos damos conta dos nossos estados, chamados de esquizofrenia às vezes, porque ninguém sabe o que é. Então, o que é esquizofrenia? É algo que não se definiu, então vamos chamar de esquizofrenia, porque não tem uma definição clara para esquizofrenia. Como também não tem um diagnóstico objetivo, eu não encontrei até hoje, pode ser que exista, não é? Posso ter falhado na minha pesquisa, mas a gente investiga constantemente, a minha mulher e eu, a respeito do assunto do autismo. Não tem um diagnóstico claro. O que é que causa o autismo? Ninguém sabe, até hoje, no campo da matéria. Mas nós, espíritas, nós sabemos. E aí está um campo magnífico para os psiquiatras e psicólogos espíritas, não é? Que podem avançar conceitos ajudando a humanidade. Porque o indivíduo não fica autista porque a matéria foi lesada. Porque se faz os exames, o cérebro às vezes está perfeito. A organização física, tudo normal. Então, mas da onde vem esse problema, então? Tem que vir de alguma outra coisa. A problemática está na alma, no ser que está
na busca da reencarnação e que às vezes nem se completa. Porque ele não se liga completamente ao organismo e fica naquela vida dupla, vivendo como se fosse a criança daquele período inicial que mais está no mundo espiritual que no mundo, né, dos encarnados, e que depois se define conforme os órgãos vão se desenvolvendo. Mas aí você vai estudar a idade mental de alguns autistas, não são todos, porque a gama é imensa. Começa de um caso grave, que você solta o indivíduo, ele vai andando, para na primeira parede e lá fica. Se ninguém tirar ele de lá, lá ele fica. Até cair de cansaço. E até o Asperger, que já não é nem chamado mais autista, porque é um indivíduo que tem algumas limitações, mas ele fala, ele aprende a ler, a escrever, ele conversa, ele pode se casar e ter filhos, inclusive. Então a gama é imensa. Mas por que isso tem aumentado tanto que hoje, inclusive, pode ser considerado uma calamidade pública? Porque chegou o momento. É a nossa oportunidade de entender que nós estamos aqui não para trabalhar no campo material, para ganhar dinheiro. Porque isso é uma obrigação mera da subsistência do corpo. Por que é que as máquinas estão substituindo o trabalho do homem? E a gente fica preocupado, vai chegar um momento que não vai ter trabalho para nós. Vai sim. Quando as máquinas fizerem tudo, nós vamos entender que o nosso trabalho é ajudar o próximo. Você vai ler Nosso Lar, por exemplo, qual é o trabalho de quem está em Nosso Lar? É servir a comunidade. Porque a roupa é dada de graça, o alimento, se precisa, é dado de graça, porque não é, tem alguns que já nem precisam mais do alimento. Como a gente entende, retira do ar a alimentação. Então é um outro tipo de economia que não é baseado nos nossos critérios. Então essa visão do nosso futuro, nós espíritas temos o privilégio de ter. Por isso que nós não podemos viver como os outros vivem. É por isso que em nós as coisas se manifestam com mais clareza. É por isso que quando a gente está auto-obsidiado, a gente encontra para saber, não é dentro do espiritismo, que a gente está auto-obsidiado. Porque tem gente que está aí pela rua e nem sabe. Mas nós espíritas podemos saber. E nós vamos encontrar o caminho. Quais são as consequências, então, desses remorsos intensificados ao longo do tempo que a gente não consegue resolver? Vamos a essas consequências e nós vamos nos lembrar de examinar o que Emmanuel fala sobre o remorso, tá bem? É muito importante para nós, mas vem depois das consequências aqui. Uma das consequências é a atração de espíritos desequilibrados que estão vibrando na mesma faixa. Porque tem muitos espíritos que desencarnam com suas pendências, estão vivendo um drama terrível, às vezes aceitaram o problema, mas muitas vezes não aceitaram, estão rebelados, revoltados, mas eles têm remorso. E quando a gente tem remorso, a gente os atrai. A atração entre os inferiores é automática, e entre os superiores ela é voluntária. Então não tem como fugir. Vibrou com remorso, vai atrair espíritos que estão vibrando na mesma faixa. Mas não é só isso também. Esse tipo de atração vai gerar obsessão, não é? E é uma obsessão em função da auto-obsessão, porque o remorso é uma auto-obsessão. Se a gente está tendo muito remorso, é preciso examinar, já estamos num processo de auto-obsessão. Todo tipo de remorso, ele é uma auto-obsessão, que atrai espíritos e gera também a obsessão. Gera um processo simbiótico. Além do nosso peso, do nosso problema, a gente ainda carrega o problema do outro. E agora, porque a gente atraiu, que a gente permitiu, nós temos a obrigação de resolver o nosso problema e ainda ajudar o companheiro. Porque Deus, nosso Pai, não permite que ele venha para nos castigar. Isso não existe na lei divina. É uma oportunidade de nós ajudarmos o indivíduo. Mas, meu Deus do céu, Senhor, eu já estou com esse problema todo, ainda vou ter que ajudar o outro. Mas é na ajuda do outro que eu saio do meu problema, porque eu preciso me esquecer. Eu tenho que sair do meu remorso. Eu preciso sair dessa autoconcentração, como se eu fosse o centro do universo, para poder ver que tem outros que estão também passando por problemas e que precisam da minha ajuda, para fazer-me útil, não é? Mas não atraímos apenas os desencarnados. Nós teremos a tendência natural de atrair também os encarnados que estão vibrando na mesma faixa. Eu não sei se vocês... Você quer fazer uma pergunta, Zeli? Vai ter perguntas. Nós vamos até meio-dia, a gente faz uma interrupção. Anota, por gentileza, pode ser?
E aí a gente abre um momentinho para perguntas, né? Só para fechar o raciocínio. Então, nós atraímos os que estão vibrando encarnados na mesma faixa. Eu não sei se vocês já perceberam. Há um processo de auto-obsessão que a gente compartilha com o semelhante, que se chama falar mal dos outros. E a maioria de nós tem essa coisa que nos acompanha, não é? Mas é incrível, não sei se vocês já perceberam. O indivíduo, ele atrai outro que também gosta. E a gente normalmente tem problema de ouvir os outros, porque a gente quer falar, né? E que o outro nos ouça. Mas a gente sente um prazer mórbido de ouvir o outro falando mal dos outros. É um hábito que foi desenvolvido. Então, a gente tem a auto-obsessão de pensar mal dos outros, que a gente compartilha com os demais, ajudando a auto-obsessão do semelhante. Então, vira obsessão coletiva. Isso é tão grave hoje, que isso alimenta os meios de comunicação de massa. É tão grave, porque se você pergunta, não é, para os comunicadores do mundo, por que vocês botam tanta coisa negativa? Mas é o que o povo quer ver. Se a gente coloca as coisas positivas, ninguém vê. Então a gente tem que colocar as negativas, porque a gente quer audiência para poder sobreviver. Eu sou jornalista, já disse isso para vocês, não é? Então a gente vive essa realidade. Então como é que a gente faz para mudar isso? Nós temos que nos desinteressar, porque a título de não estar alienado, a gente se aliena nas más notícias. Porque nós nos alienamos em relação às coisas positivas. Isso é outra alienação. E se torna uma obsessão coletiva. Pela auto-obsessão, o desejo mórbido de saber as coisas negativas que estão acontecendo no mundo. Temos que trabalhar isso. Substituir, mudar o canal. Se não tiver jeito, tira a televisão de casa. Vai dar um jeito nisso. E cuidado com os canais infantis. Porque tem alguns deles que são os mais esquizofrênicos. Não é? Que existe. As personagens são todas doentes. São todos auto-obsessionados e em processo de obsessão. Se você vai examinar as personalidades, elas são todas obsidiadas. Os indivíduos são doidos, loucos, varridos. E estão colocados como padrão para os nossos filhos. Como padrão de família também, a Gorete está lembrando. Então é um risco tremendo. A televisão, hoje a internet, pode ser um grande aliado, mas pode se converter num grande inimigo dentro do lar. Então, muita atenção para isso, não é? Porque gera, então, as enfermidades mentais e doenças físicas que vêm pelas enfermidades mentais. Quando a gente cultiva muita coisa negativa, a gente começa a ver o mundo por um prisma que não é o real, mas é um prisma distorcionado, todo cinza. A gente olha, o trânsito começa a diminuir. Ih, já aconteceu um acidente lá na frente. Outro dia eu me peguei fazendo isso. Então estava de gente, o trânsito diminuiu, eu falei, vixe, deve ter um acidente lá na frente. Oh meu Deus, o que é que eu estou falando? Por que tem que ser uma coisa negativa? Não é? Pode ter sido uma ação policial, não é? Para tirar os meliantes da rua. Ou alguém que roubou algum carro, não é? Que poderá nos prejudicar. Isso nos atrapalha, porque a gente quer chegar rápido nos lugares, mas é uma ação necessária. Não é? Para dar uma limpada, esse tipo de coisa. O que mais pode ser? De repente, não é? Está vendo realmente muitos carros na rodovia, então muitas saídas e entradas, então diminuiu. Não, a gente pensa logo, teve um acidente. E aí, como tem muita moto, já deve ter matado o motoqueiro. E aí vai. Se realmente aconteceu o acidente, não sei se vocês percebem. Na frente, as pistas estão todas livres. Mas até o acidente, parece que tem uma barreira. Por quê? Porque os indivíduos vão bem devagarinho para poder ver o que aconteceu. E aí paralisa todo o trânsito lá atrás. Os policiais têm que ficar fazendo assim, vamos. Ao invés de fazer para ir mais devagar, tem que fazer vamos, porque os indivíduos estão andando muito devagar para ver o que aconteceu. É aquele desejo mórbido de ver as coisas negativas. Então descobriram isso, eu não sei se vocês acompanham esses desenhos animados e alguns filmes com efeitos especiais, o indivíduo só mexe a espada, o sangue já manchou tudo. Até a lente da câmera fica manchada de sangue. É desse jeito?
Não é desse jeito na vida real. Não acontece assim. Mas tem que destacar isso. Mas isso não vem de agora não, viu gente? Isso vem de antes. Nós descobrimos isso na Idade Média. Eu não sei se vocês perceberam, na Idade Média a igreja estava perdendo adeptos, né? As pessoas vão se entediando de lá fazer a mesma coisa sempre, né? E começa a deixar de ir. Aí começaram a tirar a roupa dos santos. Porque as estátuas gregas antes eram bem nuazinhas, né? Mostravam as partes do corpo, era bonito de ver, não é? Então as pessoas aí começaram a diminuir as roupas dos santos. Mas não estava ficando suficiente. Aí começaram a colocar um Cristo sangrento. Fazia a estátua ou a cruz com a... E aí o sangue era tanto que fazia uma poça. Tinha que fazer uma poça de gesso e pintar, não é? Ou de outro material de sangue, porque atrai as pessoas. Tá certo? Então isso vem de antes. A gente precisa trabalhar essas coisas, não é? E examinar isso. Então nós vemos essa geração de enfermidades mentais e físicas, a chamada esquizofrenia que está presente, que a gente às vezes não sabe identificar a causa, não é? Que vem desse tipo de coisa. A própria licantropia. Licantropia, nossa senhora, mas isso aí é uma questão espiritual só, não é? Os indivíduos que no mundo espiritual se apresentam na forma lupina, como de animal, não é? Por causa dos problemas de consciência. Quem leu Libertação de André Luiz deverá ter visto, não é? A situação lá do Gregório induzindo a mãe que tinha matado os filhos, chega no mundo espiritual e diz, é uma loba, uma verdadeira loba. E ela se transforma, o perispírito é maleável, ela está com problema de consciência, sai de lá numa forma animal, não é? Então está descrito no livro. Mas tem muita gente encarnada que tem esse tipo de comportamento. Né? Um comportamento agressivo em relação ao semelhante e que não está satisfeito consigo mesmo, isso é visível. Então, a licantropia pode estar se manifestando não na forma visível para nós, mas no comportamento dos indivíduos. E a ovoidização, que é outro problema de auto-obsessão terrível. O indivíduo tem tanto ódio, que ele vai perdendo a forma física. Os membros vão atrofiando e ele fica na forma de um ovoide. Os espíritos inferiores pegam esse indivíduo desse jeito e acoplam naqueles que ele deseja prejudicar, encarnados e desencarnados. As pessoas que cometem aborto, é muito comum que elas tenham uma série de ovoidezinhos junto delas, acoplado no sistema nervoso da pessoa, que são os espíritos que foram abortados e não perdoaram. Eles têm tanto ódio do abortista que se acopla ao abortista. Não estamos falando de fantasia, viu? Isso é realidade visível para médiuns que têm evidência e descrito pela espiritualidade superior para nós, o nosso entendimento. Então é realmente um problema gravíssimo. E todo tipo de enfermidade física, normalmente ela vem de uma ação espiritual, negativa, de um desequilíbrio no campo psíquico. Então a renúncia aos potenciais de desenvolvimento e crescimento espiritual. Essas são as consequências da autoobsessão. Vamos a alguns casos rápidos. Primeiro vamos falar da questão do remorso, não é? Emmanuel, ele coloca naquela série Fonte Viva, que começa com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, e tem também o Ceifa de Luz. Hoje já temos uma outra série, não sei se vocês estão acompanhando, deve estar na livraria para vender. Os 5 volumes primeiros estão publicados, são 7, que se chama O Evangelho por Emmanuel, que reúne textos inclusive de outras editoras, e quando não foi possível, cita qual é o texto em que livro está, para que a pessoa possa comprar, se quiser, para fazer um estudo mais completo do Novo Testamento. Hoje nós podemos pegar o Novo Testamento e lendo o Novo Testamento, e lendo o que Emmanuel comenta a respeito dos versículos do Novo Testamento. É uma coisa maravilhosa. Então, Emmanuel, naquela série Fonte Viva, ele diz num determinado momento, arrepender-se depois de haver cometido o engano é o primeiro passo. É uma consequência natural do indivíduo que cometeu o engano. Arrepender-se. Mas manter-se no arrependimento, gerando a consciência de culpa, é perda de tempo. Então a gente se arrependeu, qual é o próximo passo? A reparar. Tem que reparar.
Mas aí a gente se perde no problema de consciência e perde o tempo. Ao invés de reparar, fica se lamentando, se auto-lamentando. É um processo auto-obsessivo, não é? Então, nós vamos encontrar um investigador de polícia em Libertação no capítulo 11. Ele já está mais velho, está no apartamento dele, não é? Está lá se auto-obsidiando, não tem nenhum espírito obsidiando ele. Ele está se auto-obsidiando com o remorso do que ele tinha feito enquanto era investigador de polícia, das pessoas que ele torturou, dos indivíduos que ele prejudicou. Está descrito, capítulo 11, não é? De Libertação. Ainda no capítulo 17 de Libertação, nós encontramos o escritor desencarnado. Num dado momento, André Luiz está ali e ele diz assim, lá vem ele de novo. O rapaz vai dizendo, né, o escritor. E André Luiz está olhando aquilo, não vê ninguém chegando. Ele, lá vem ele de novo. Aí vem ele outra vez. Oh, me livra dele, me livra dele. O André Luiz olha e diz, mas não estou vendo nada, não estou vendo ninguém. Então era um personagem que aquele escritor tinha desenvolvido, escreveu vários livros que perturbou muita gente e perturbou ele também. Então no mundo espiritual, a personagem que ele criou perseguia no campo mental, não era real. Uma auto-obsessão que foi para lá da desencarnação. O acompanhou para o mundo espiritual. Esse também do investigador de polícia, se ele não resolvesse o problema, o acompanharia. E ele vai para o mundo espiritual sem condições de ser ajudado. O indivíduo acaba num umbral, não é, junto com outros que também estão na mesma situação que ele. Não é porque não tem misericórdia divina, mas porque o indivíduo não ora, não pede ajuda. Quando a gente pede com sinceridade do fundo da alma, não há quem não seja ajudado. Então o arrependimento, ele é realmente importantíssimo. É uma luz que se acende. Não é fora não, acende dentro da gente. Sintonizando a gente com os mentores que nos podem ajudar. Os 8 anos de umbral de André Luiz, todo mundo conhece a história, ele nunca esteve sozinho e desamparado. Não é assim? Ele era visitado por Clarencio, estavam acompanhando ele, mas ele não via ninguém. O que ele via? Ele via os companheiros no sofrimento igual a ele. Mas depois de 8 anos ele orou. Ele se entregou à oração que ele se perdeu. Ele nem sabe quanto tempo passou. Quando ele começou a despertar, ele viu Clarencio, que ali estava para ajudá-lo. A senhora X e a personalidade emergente nos domínios da mediunidade, capítulo 22. Essa senhora é uma médium. E ela começa a manifestar, não é, o que aparentemente seria um espírito. Mas é uma personalidade que ela teve numa outra encarnação. Aí muitas vezes alguém poderá dizer, isso é mistificação. Não é mistificação. E outro dirá assim, animismo. Sim, é animismo. Mas não é mistificação. E o animismo é para ser tratado. O animismo é uma enfermidade para ser tratada. Agora, a participação do médium na comunicação, nem sempre a gente pode considerar como enfermiça, porque na realidade o médium sempre participa, senão não haveria necessidade dele. Agora, quando essas situações de interferir, de atrapalhar, então é uma situação anímica que precisa ser resolvida. E como é que vai resolver? Vai atender como uma personalidade que é mesmo, para ajudar a resolver a pendência que está lá parada. Resolve a pendência, não manifesta mais, e o médium pode ser excelente, ou não ter mediunidade nenhuma, porque só estava manifestando para resolver aquela situação, não é? A ovoidização, libertação no capítulo 6, isso é tratado. Então é o ódio intenso que leva o indivíduo a essa situação. Lá também tem um outro caso no nosso lar. Esse não é libertação, é nosso lar daquela mulher que chega nos muros do nosso lar. Não sei se a gente se dá conta, né? O nosso lar faz fronteira com o umbral. Tá bem? Tanto é que os espíritos que estão no umbral às vezes chegam nos muros do nosso lar. E ela grita que ela quer ajuda. Me deixa entrar, me deixa entrar. André Luiz começa a ficar comovido. Se fosse ele ia abrir a porta e deixar a mulher entrar. Não é? Mas aí chamam a atenção dele. André, presta atenção. Olha melhor. Aí ele começa a ver uns pontinhos, ele não consegue entender o que é. Eram as entidades que não haviam perdoado a mulher porque ela foi uma abortista. Então está ali descrito. Tem o caso Cláudio Nogueira, que está no capítulo 6 do Sexo e Destino, que é um livro também maravilhoso, não é?
E ali tem um caso de possessão compartilhada. Ele tem uma auto-obsessão pelo álcool e pelo sexo. Tá bem? Então, ele vai, num dado momento, ele vai beber, ele toma um trago, e aí vem o obsessor, toma por ele. Ele não se sente satisfeito, vai tomar o segundo trago de uísque. O outro obsessor vem e toma por ele, ele não se sentiu satisfeito, ele toma o terceiro e senta no sofá para ler o jornal. Se intoxicou de álcool, agora vai se intoxicar das más notícias. É o hábito de muita gente, infelizmente. Então, são parceiros no vício, mas parte de uma auto-obsessão. Que ele tinha um problema gravíssimo no campo sexual, que era intensificado pelo companheiro espiritual, que depois vem se transformar e vem ajudar. Então ninguém está réprobo. Nós não podemos olhar e dizer aquele infeliz, aquele diabo daquele indivíduo, nada disso. O indivíduo vai se transformar em algum momento. É só tocar na tecla certa. E eu vou contar para vocês uma situação vivenciada. Vamos lá, nós estávamos num shopping, não havia muito movimento. E a minha mulher caminhava na minha frente, eu atrás, porque a escadinha para subir para o andar de cima era estreita. Mas duas pessoas ficariam muito apertadinhas ali. Então ela ficou um pouco na frente, uns 2 degraus atrás, e vinha descendo alguém do lado de cá. E a pessoa que vinha descendo, eu tive desejo de olhar. Mas ao mesmo tempo eu tive a inspiração de não olhar. Então eu contive a minha curiosidade. A curiosidade natural, você quer ver quem está descendo. Mas eu não olhei, fiz um esforço tremendo para não olhar. Terminamos de subir, eu senti, não é? Eu não vou descrever exatamente, tá bem? Tem criança na sala, eu senti uma opressão, vamos dizer assim. E aí aquilo começou a me incomodar. E eu estava vendo de onde vinha a opressão. E aí eu disse para minha mulher, está acontecendo uma situação. Você viu uma pessoa descendo a escada? Ela disse, não, eu não vi. Eu falei, pois é, eu também não olhei a pessoa, mas essa pessoa está vindo atrás de mim. Ela desceu a escada e foi embora. Não é? Aí ela disse assim, vamos orar, a minha mulher. E começamos a orar, eu fui sentindo que a opressão foi reduzindo e viu o que aconteceu, não é? Então, eu denominei aquela mulher de a caçadora. Ela ia me ver alguma vez na vida encarnado? Provavelmente nunca mais. Mas se eu tivesse aceitado o convite dela, eu ia me desprender pela noite e eu encontro dela. O que acontece quando a gente não está vigilante. Daí a importância a gente ter um amigo, uma amiga, o esposo ou a esposa em quem a gente confia para dizer o que está acontecendo. Porque se a mulher é ciumenta, eu ia dizer para minha mulher, você viu o que estava... Já era um rabo de saia, era? Pronto. Não é? Então, a gente tem que confiar uns nos outros, não é? Ter pessoas em quem a gente confie para a gente contar o que está acontecendo e a gente orar juntos, ter força para poder vencer aquelas dificuldades. Então a mulher estava auto-obsidiada pelo sexo. Essa auto-obsessão ela é tremenda para muita gente. Difícil de vencer. Não discriminemos. Eu não tenho o direito de julgar aquela pessoa. Porque ela é uma irmã minha. Ela ainda não entende o que eu entendo. Eu não sei o que eu fiz antes, quando eu não tinha consciência. Será que eu não fiz pior do que ela? Ela não sabe o que ela está fazendo. É por isso que Jesus coloca lá na cruz, olhando para todos nós e dizendo assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não é assim? Então, vamos para a busca de soluções. Nós comentamos no início que precisa de vontade para resolver o problema. A questão, muitas vezes, é que a pessoa que está no processo auto-obsessivo, ela não se dá conta. E quando ela se dá conta, ela não sente vontade de resolver. Ela se sente debilitada. Então, é preciso uma extrema mudança mental no sentido do bem. E muitas vezes, não adianta atacar o problema assim. Está aqui o problema, eu vou resolver agora. Porque a gente perde e se decepciona. Tá certo? A gente fica decepcionado. E aí acha que não é capaz. Então, como é que a gente substitui um mau hábito? O que a gente disse do mau hábito?
Por que a gente falou que a autoobsessão tem tudo a ver com o hábito, o mau hábito? O mau hábito foi gerado pela repetição de um comportamento indevido ao longo do tempo. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos gerar um bom hábito que seja diferente do mau hábito e no oposto a ele. Então eu tenho o hábito de falar mal das pessoas. O Geraldo Campetti um dia estava fazendo uma palestra e ele disse lá na FEB, ele disse assim, eu assumi um compromisso comigo mesmo. Eu não posso falar mal de ninguém mais. E eu preciso ser rigoroso comigo mesmo. Mas como eu sou um indisciplinado, se eu me pegar falando mal de alguém, eu preciso ver 2 virtudes nessa pessoa. E falar dessas 2 virtudes da pessoa. Aí eu fiquei meditando naquilo. Gente, realmente, se eu estiver falando mal de uma pessoa, eu tenho que achar 2 virtudes naquela pessoa. É um desafio. Porque eu começo a criar o hábito de ver coisas boas nos demais. Muito bem. E se eu não achar nenhuma virtude na pessoa? Das 2, uma. Eu estou muito míope espiritualmente. Que normalmente é verdade, né? A gente não está conseguindo ver coisa boa. Sempre a pessoa tem coisas boas. Mas a gente não está conseguindo ver. Mas se a gente não vê mesmo, aí nós temos um outro desafio. Eu preciso ajudar aquela pessoa a gerar bons hábitos para que eu veja coisas positivas nela. E nesse esforço, eu vou ver que ela tem coisas positivas. Porque todo mundo tem. Até o pior ladrão, assassino, ele tem algo lá dentro que quando tocado, aquele indivíduo vai despertar. Muitas vezes a falha é nossa de não saber identificar o que é. E aí incentivar aquilo. Não é? Então, a substituição, a extrema modificação mental que a gente vai alcançar pelo poder da vontade, que às vezes não está fortalecida e que a gente desenvolve lendo coisas úteis. Ler páginas nobres todos os dias. Gerar esse hábito. E se a gente tem dificuldade, vamos falar com os nossos familiares. Vamos fazer isso junto em casa. Nós estamos fazendo isso em casa desde o ano 2001. Todo dia nós lemos em família. O Evangelho no Lar é no domingo. Não está substituído, não. Tem que fazer o Evangelho no Lar domingo. Mas todo dia a gente faz uma leitura em família. Desde 2001. Aí eu tenho que destacar que a Vera me pede para falar isso. A nossa família não é perfeita não, viu gente? É uma luta todo santo dia, como toda família. Mas com o tempo a gente vai lendo 2 vezes o Novo Testamento. Nesse período de 2001 para cá. Estamos pela 3ª vez agora estudando o Novo Testamento. A série Fonte Viva, não dá para saber quantas vezes a gente rodou ela. A codificação. Os romances de Emmanuel. André Luiz. Manuel Filomeno de Miranda. Memórias do Padre Germano 4 vezes. A minha filha adora esse livro. E assim vai. Uma série de outras obras que a gente foi lendo, não é alguma coisa de Joana, que é mais difícil, exige um pouco mais de dedicação para entender, não é? E é ótimo para estudar em família quando as pessoas gostam do assunto, não é? Pega um dos livros e vai. E alguma coisa de Leon Denis, e assim sucessivamente, não é? A gente vai estudando ao longo do tempo e vai lendo. Ah, quantas páginas por dia? Cada um lê 2 folhas, 4 páginas. 3 pessoas lendo, você lê 12 páginas por dia. Que sejam 8, 2 pessoas, não tem problema. Quando a gente vê o livro acabou, a gente está começando outro. Então, a substituição não é, dos hábitos para a modificação do nosso campo mental para o bem. A fé renovadora. Tem que cultivar a fé. A fé não é só sinônimo de crença. Porque o espírita não precisa crer. Eu posso dizer para vocês com toda a tranquilidade da minha alma, eu não creio em Deus. Porque eu sei que Deus existe. Eu não preciso crer que Deus existe. Crença é uma etapa anterior ao conhecimento. Então a fé tem outros significados dentro do Evangelho, além de crença. Quando Jesus fala, a tua fé te curou, não é porque a pessoa acreditou em Jesus simplesmente. Isso é uma parte. Ela precisa acreditar na sua própria capacidade também. Isso é outra parte. Mas a fé é sinônimo de fidelidade, respeito à lei divina. Jesus curou quando o indivíduo que tinha um karma negativo já tinha expiado,
resolvido, estava disposto agora a utilizar os recursos no sentido do bem. Porque quando não, o problema voltava, porque Jesus dizia, vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo ainda pior. Que agora o indivíduo já sabe, agora vai cometer o mesmo engano. E ele ficava triste, porque curou vários leprosos, só um voltou para agradecer. Ele perguntou onde é que estão os outros. Ele sabia onde eles estavam. Estavam no bar, bebendo e falando mal dos outros. Então essa é a situação, o indivíduo não sabe valorizar a oportunidade, aí entra em processo auto-obsessivo, não é? Então o esforço de reforma persistente e digna da vida moral, cada vez mais nobre, respeitar o semelhante, elastecer o conceito da mulher do próximo, porque também é homem do próximo, né? Naquele tempo só se falava para o masculino, a mulher não contava. Hoje, graças a Deus, essa questão está sendo resolvida, porque não se resolve de uma vez, né, infelizmente. Mas nós vamos caminhando para isso, não é? Então, a mulher não considerar, não olhar o homem do próximo, e o homem não olhar a mulher do próximo. Mas qual é a mulher ou o homem do próximo? Aquele que não assumiu o compromisso de se casar com você no mundo espiritual, porque tem um planejamento para isso. Meu Deus! É isso mesmo. Quer dizer, então, que os 20 relacionamentos que eu tive... Bom, isso aí é uma questão da consciência de cada um. Ninguém pode interferir, porque cada um é livre, não é? Para escolher as relações que deseja. No entanto, na medida em que nós vamos avançando, aí a gente recomenda ler o livro, não é, que ajuda muito nesse campo da sexualidade. Vou citar vários, tá? O sexo é uma auto-obsessão terrível, por isso que a gente está um pouco, de vez em quando a gente volta nele, tá? Porque o sexo não tem nada de pecado nem de errado. É uma energia nobre criada por Deus e oferecida para nós, está presente em todo o universo. A energia sexual é que Deus usou para nos criar. Só para a gente ter uma ideia. Então, nós não estamos falando nada de tabu, nem de que sexo é pecado, por amor de Deus, não tem nada a ver. É o uso que a gente faz da energia, que às vezes, ao invés de construir, destrói, prejudica a gente, não é? Porque como é uma energia, ela pode causar as duas coisas. Energia elétrica ilumina, mas você bota o dedo lá na tomada para ver o que acontece. Não é? É a mesma coisa, o exemplo é gráfico só para a gente entender. Então, o livro é Vida e Sexo de Emmanuel. Mas nós temos forças sexuais da alma de... Ele desencarnou agora há pouco tempo. Jorge Andréa. Então é de Jorge Andréa. Mas tem também Sexo e Evolução de Walter Barcelos. Sexo e Evolução de Walter Barcelos. Essa obra está editada pela FEB, muito interessante. Então, diretrizes superiores. Joana de Ângeles nos ajuda nisso. Estabelecer diretrizes superiores. Essa obra monumental da Joana de Ângeles, da obra psicológica dela, gente, isso é uma revolução. Nós espíritas somos privilegiados. Nós temos um psiquiatra que a gente leva para casa e não, só paga aquele valorzinho michuruca do livro. Não é? Que se a gente vai comparar o benefício que a gente vai receber, é baratíssimo. Então, diretrizes superiores, definir diretrizes superiores para nós. Eu vou trabalhar isso devagarinho, deixar de falar mal e falar bem. Mas eu vou trabalhar lá dentro. Eu vou parar também de pensar mal. Se eu pensar o mal de alguém, eu tenho que achar alguma coisa positiva nessa pessoa. E ir trabalhando isso. E assim vamos sucessivamente. Não vou ver mais as notícias negativas. Não quero, isso não me interessa mais. Eu vou ter em casa selecionado os canais que eu acho que constroem. Os que destroem eu não vejo mais. São essas coisas que a gente vai fazendo devagarinho. Ah, mas eu adoro um filme. Então seleciona o filme, vê o filme. Qual o problema de você ver o filme? Mas seleciona. Não é? Vai escolhendo. De vez em quando vai cometer um erro, vai ver um desses que não é, são muito negativos. Então... já vê, esse aqui não mais, não é? Começou, tá lá no meio do filme, nossa, isso aqui não está ajudando em nada. Para! No meio do filme, substitui e troca por outro. Vamos devagarinho fazendo a substituição. Vocês estão vendo que são as coisas simples do dia a dia? Em casa, não é? Quando ele ou ela fala, a gente fica nervoso. Vamos identificar com o quê? O que é que me põe agitado quando ele ou ela dizem quais são as palavras? Por que eu fico com raiva quando essas palavras são ditas? O problema não é do outro que está falando a palavra, o problema é meu. Porque se o outro fala aquilo não me atinge, pronto, está resolvido. Então por que está me atingindo? Eu preciso olhar lá dentro de mim e resolver aquilo que está
despertando essa reação. Pedir perdão. Querida, querido, eu me equivoquei, me perdoe. Mas cuidado para não virar aquele que pede desculpa toda hora, né? Porque também gasta. A pessoa não é obrigada, não é? Então, cuidar para realmente atender. Tudo gerando forças imprescindíveis à autorrestauração. Auxílio na educação das vítimas e comparsas do caminho. Ajudar aquele que a gente prejudicou. Ir ao encontro dele, se a gente já identificou, ir lá e pedir perdão. Limpar o karma negativo. Ter coragem de dizer, me perdoe. Eu fiz alguma coisa para você quando a gente estava lá na escola. Uma amiga nossa fez isso. É nipo-brasileira, vive nos Estados Unidos. Ela fez um curso e era para aprender a ouvir. E ela chegou à conclusão que tinha que limpar o karma negativo. Ela foi tudo que ela lembrava dos amigos, colegas de escola, pessoas que ela conheceu no trabalho antigamente, anotou os nomes e foi localizando onde eles estavam. E cada viagem que ela fazia ia falar com 2 ou 3, pedindo perdão. Ela disse que o mais tocante para ela foi o dia que ela chegou numa pessoa que tinha feito bullying com ela, num período da vida dela, e ela então meditou muito como é que ela ia conversar com essa pessoa, né, para não ofender, ela não queria ofender, ela queria resolver o problema. Então ela chegou na pessoa, né, a pessoa aceitou falar com ela. E ela então chegou e disse, olha, eu estou lhe visitando, né, há muito tempo que a gente não fala, e eu vim aqui com uma tarefa específica, eu me propus, não é, fazer isso, eu vim aqui para te pedir perdão. A hora que ela falou isso, a pessoa ficou amarela, azul, roxa, né, e as lágrimas começaram a cair. Aí ela disse que aquilo foi chocante, não é? Que ela não esperava essa reação. E a pessoa disse, você está me pedindo perdão? Por quê? Aí ela disse, porque eu não soube me relacionar com você. Se eu tivesse sabido, não teria acontecido o que aconteceu. Aí o cara desmanchou todo, né? Disse, eu que tenho que pedir perdão. Eu é que fiz, como é que você vem me pedir? Eu quero agora agradecer a oportunidade que você me deu, porque isso me incomodava. Eu não sabia o que fazer. Tudo bem, gente? Então vamos resolvendo devagarinho. Em conclusão, pela autoobsessão, o indivíduo se faz vítima de si mesmo. Nós nos fazemos vítima de nós mesmos. Com esse potencial divino que Deus colocou em nós. Vamos pensar. Pela libertação de si mesmo, o indivíduo reconquista a capacidade de ser útil. De servir dentro da obra divina. E de se sentir valorizado, não porque os outros estão vendo, mas porque lá dentro dele ele sabe que ele está realizando o potencial que Deus depositou nele. E a gente se sente satisfeito com isso. Ninguém precisa saber. Se alguém veio comentar, a questão é da outra pessoa, não tem nada a ver com a gente. Porque a gente está fazendo o que é um dever, é uma obrigação, porque nós somos criados para isso. E aí a gente não se considera bonzinho. Porque quando a gente se considera bonzinho, a gente se considera melhor do que os outros. E nós nunca somos melhor do que ninguém. Nós somos irmãos uns dos outros. E Jesus vai deixar isso muito claro no contato com o jovem mancebo, que chega dizendo, bom mestre. E Jesus pergunta, por que me chamas bom? Bom é Deus nosso Pai. Não queira comprar da relação, não é aqui que eu diga para você o que vai lhe agradar, porque você está me agradando logo que chega. Não foi isso que Jesus falou, mas a gente pode entender, não é? Então não precisamos estar querendo ser subservientes uns dos outros, querer agradar as outras pessoas. Cumpramos aquilo que a gente sabe que precisa e naturalmente a vida vai nos levando adiante. Abramos para algumas perguntinhas, não é? No tempo que nos resta, por gentileza. Zelina? Eu tinha uma pergunta sobre o microfone primeiro. Tem que levar ele para lá, porque se estiver na frente da caixa da microfonia. Ok, para sair na rádio, né? Para os nossos amigos ouvintes da fraternidade poderem ouvir também. Eu tinha uma pergunta sobre o remorso, que foi bem respondida na segunda parte.
Mas eu tenho grandes dúvidas com relação ao exemplo que você deu de libertação daquele juiz que induziu a senhora a se transformar em loba. Então eu queria que você esclarecesse se essa transformação se operou no corpo perispiritual dela, ou seja, ela conseguiu ficar na forma de uma loba. Sim. E também esclarecesse como é essa liantropia no encarnado, porque não conheço nenhum ser humano em forma de lobo. Não, isso. Então eu queria que você explicasse bastante isso. Ótimo. E se pudesse também fazer uma reflexão sobre as pessoas que estão sempre se considerando más. Tá diante de uma mãe que se Ótimo. acha sempre que é autoritária demais, e má, bruxa, Isso. etc. Por Tá favor, bem, Carlos. ok. Então, no primeiro caso, não é, que está descrito em libertação, o perispírito é muito plástico, é maleável. E ele obedece ao poder do pensamento. Então, naquela situação, o Gregório era um grande magnetizador, uma grande capacidade de influência, né, com carisma impressionante. Então ele fez com a voz o magnetismo e induziu a mente daquela mulher se ver como uma loba. E automaticamente o perispírito se transformou. Ela não ficará permanentemente daquela maneira. Não é? Em um dado momento, em algum instante, ela receberá ajuda para sair. Não é? Porque a providência divina atuará. Mas ela foi submetida àquela situação e Deus permitiu por causa da problemática de consciência dela. Porque ela estava arrependida, mas ao invés de dar o passo no sentido, não é, da reparação, ela se chafurdou no remorso. E aí o remorso leva a um estado auto-obsessivo e que pode ter essas consequências, não é? Então isso acontece para o nosso esclarecimento, não é para a gente ter medo. Aí, quando nós fizemos referência de que a licantropia se manifesta no comportamento humano, são essas pessoas irascíveis, agressivas com os demais, que agem como se fosse um animal. Não tem a forma, né? O corpo está normal da reencarnação que ele teve, mas o comportamento do indivíduo é irascível. Isso vai diminuindo, graças a Deus. Algumas pessoas dizem assim, porque o meu corpo é muito bilioso. Porque eu sou descendente de italiano. Não existe desculpa. Os italianos falam muito, não é? Falam alto, minha família é toda de italiano, mas não tem por que ser agressivo. Porque é italiano, isso não existe, não é de forma nenhuma. E aí as pessoas colocam essas máscaras e utilizam isso como desculpa. Não há desculpa para a violência. Nem para a violência verbal, nem física. Não há desculpa. Não há desculpa para a guerra. Nós as fazemos por causa da nossa inferioridade. Não tem desculpa, nós temos que resolver o problema. Temos que ser maduros, chegou a hora de ser maduros e encarar. O que me acontece é por responsabilidade minha, não é culpa dos outros. Ninguém tem culpa do que eu estou sofrendo. Eu passo pelas dores e necessidade da minha evolução, mas eu sofro porque eu estou escolhendo sofrer, porque eu posso escolher outro caminho de fazer o bem para o meu semelhante e resolver essas questões, não é? Então, não temamos a questão da licantropia, nem nada disso, são situações transitórias, não é? E quem está no caminho do bem não tem por que temer isso. E não há mal irreparável. Não existe. Vamos lá para o outro campo. A mãe que fica todo tempo se considerando imperfeita, uma má mãe. E pais também, às vezes, acontece isso. Então, isso é um estado auto-obsessivo. A pergunta é muito boa porque está enquadrada dentro do tema. A gente se auto-induz. E o pior de tudo é que a pessoa que fica dizendo, não é? E não é só nesse campo do relacionamento mãe-filho, pai-filho, não é? Também, às vezes, no relacionamento do casal. O indivíduo pensa que ele é um esposo indigno, porque cometeu algum engano lá no passado. E fica com aquilo. E aí o indivíduo, ele tem um comportamento, às vezes, até agressivo com a outra pessoa que ele ama, por causa do problema seu de consciência. Quando poderia estar dando carinho, compensando a falta que cometeu, que às vezes até outra pessoa nem sabe que cometeu a falta. Então, gerar a confiança e confessar, não é? Mas no momento próprio, porque de repente vai desgraçar a vida se fala sobre aquilo. Então é melhor ficar calado, até a pessoa ter maturidade para entender. Deu para compreender isso, gente? É um caminho de autoamadurecimento, que todos nós estamos trilhando. Então, não de forma nenhuma, a mãe ou o pai que tem esse sentimento, não é? Que é uma má mãe, que não cumpriu o que devia, limpa. Aproveita a oportunidade agora, onde tiver, se liga aos trabalhos na casa espírita. Ajuda as pessoas, ajuda os filhos das pessoas. Vai fazendo o trabalho, aquilo que Gandhi colocou
não é? Quando o indivíduo chega, joga aquela espada, que é uma coisa assustadora, só de ver a gente fica assustado, e ele diz, eu matei os filhos do meu inimigo, porque o inimigo matou os meus filhos. O que eu faço? Aí o Gandhi simplesmente, não é? Está lá fazendo jejum na cama, quase morrendo, e ainda encontra energia para dizer, adote o filho do teu inimigo e eduque o filho do teu inimigo na religião dele e não na sua. No caso dos pais... Tem uma lá atrás. Tem aqui uma que já está. Tá bem, aí vai, tá bom, ótimo. Só gostaria de lembrar uma coisa, que quando nós estudamos a doutrina espírita, nós percebemos uma faceta que deve ser muito bem compreendida. É uma análise que cada pai deveria fazer, se fez o melhor que podia. Filhos não nascem com bula, né? Isto. Então, cada um tem que ter um acompanhamento diferente. Tudo, isso. E o pai que analisa, a mãe que analisa tudo que deu de si para a boa educação daquele filho, incluindo o afeto, e depois vê um resultado negativo, ele vai ter que ter o respeito de ver que é um indivíduo. Isso. É um filho de Deus que toma suas próprias decisões. Isso aí. E nem todos os erros de nossos filhos são de responsabilidade nossa. Isso já ajuda numa análise para a gente se liberar da culpa. Evangelho segundo o Espiritismo traz isso para a gente estudar. Isso. Os pais que cumpriram a sua função não têm por que se lastimar. E se cometer engano, sempre está em tempo de reparar. Pergunta, então. Aí pega o alto-falante aí da microfonia. Então, você falou várias vezes que o sexo é uma obsessão terrível. E a minha pergunta é, diante disso, como fazer no caso de muitos celibatos? Como é que uma pessoa deve agir para não sucumbir, muitas vezes, aos impulsos dessa energia? Muito bem. A pergunta é muito boa, não é? E a gente vive o período celibatário na vida da gente. É natural, faz parte. Não há o celibato apenas voluntário durante toda a vida, não é? Então vale para as duas situações. A criança nasce celibatária. E o jovem, com toda sinceridade, deveria ser celibatário. Até aprender a dominar as próprias energias. Depois que ele aprendeu a dominar as suas energias, então ele pode canalizá-las para onde ele quiser. E uma das formas nobres da canalização dessa energia é a constituição da família. A família é sustentada na energia sexual do casal. Ou não. Não é? Então, o celibato para se manter, não é? O período celibatário, por escolha, seja para a vida toda ou pelo período que ele é necessário, então ele pode ser feito pela canalização da energia. Para o jovem, tem se evidenciado, inclusive já tem publicações sobre isso, os esportes ajudam muito. O indivíduo, ele se entrega aos esportes, fica cansado, dorme bem à noite, não é? Se alimenta melhor, tem um corpo mais saudável. Então, o nosso corpo é uma máquina. E essa energia sexual está presente nessa máquina. No aspecto do corpo físico, o sexo ainda tem ligações com o período animal. Ele é demandante. Eu li uma mensagem de um espírito superior, dizendo que uma das grandes conflitos do espírito superior ao reencarnar é ter que novamente se submeter aos apetites do corpo, da carne. Porque o corpo demanda, não é? O corpo demanda comer, o corpo demanda usar o sexo, não é? Para a reprodução. Faz parte do processo atávico. Então tem que ser disciplinado, não é? Então a canalização para a pintura, a canalização para escrever, se a pessoa gosta, sente inspiração, a canalização no auxílio ao semelhante, visitar hospitais, lar de velhinhos, lar de crianças, ver onde tem e o que precisa fazer. Às vezes o governo dá curso para a gente, não deixa visitar o hospital, mas se você fizer um curso,
não é, que o governo oferece, você pode ser uma visita, você pode se tornar voluntário do hospital para ser família da pessoa que está no hospital e não tem família, porque os familiares estão longe, fica muito caro. Tem gente que fica, gente, 1 mês, 2 meses, tem gente que fica 6 meses no hospital, não tem família, vem no final de semana ou às vezes uma vez por mês. A gente pode ser família dessa gente. Isso é canalização da energia. A canalização da energia na troca da fraternidade, no intercâmbio uns com os outros, não é? Há alguns caminhos, tá bem? Há outros, o assunto é bastante mais vasto, né? Tá bem? Só mais 2 perguntas, né? Por causa do tempo, né? Escasseando. Eu tinha uma pergunta, a questão da mãe, ou do que a gente falou da mãe com sensação de culpa, ou o marido. Até onde vai isso que a pessoa, talvez até a partir de um ponto, se aproveita desse sentimento da pessoa que está auto-obsessada, e talvez pelo filho, ou pelo marido, por alguém que se aproveita desse sentimento. Aí nós temos o estado mórbido, tá bem? Numa situação como essa, é ideal que o casal procure o atendimento psicológico, porque vai precisar de ajuda. O Espiritismo nos ajuda, lógico que poderia resolver, mas vai demandar uma conscientização das 2 pessoas, que um psicólogo ou um psicoterapeuta tem condição de ajudar, se ele é espiritualista. Não é interessante que essa pessoa tenha uma visão espiritual, porque senão a pessoa tem uma visão toda material, ele poderá fazer recomendações dentro da sua ótica. Não estamos questionando se certo ou errado, mas que podem não ser adequadas para a solução da problemática da pessoa que está vivendo um drama que é espiritual, na verdade, não é? E há aí um dano psicológico e que está sendo explorado pela outra pessoa. As 2 pessoas precisam buscar uma ajuda profissional. Se as 2 pessoas vêm ao centro espírita, procurar o atendimento fraterno e dizer de fato o que está acontecendo. Mas os 2 têm que estar conscientes daquilo. Se não há uma consciência e não há liberdade para falar, então aquele que está consciente do problema que percebeu, orar. Ora todos os dias e todos os momentos que se lembrar. A prece é um dínamo. Nós não temos consciência do poder da prece. Então nós vamos orando, pedindo ajuda. Pede pelo nosso mentor espiritual. Todo mundo tem um anjo da guarda. E ore pelo anjo da guarda da outra pessoa. Peça a ele para ajudar aquela pessoa, porque a gente pode não ter entrada, mas ele terá em algum momento. A pessoa se desprende do sono e tem uma ligação natural com o seu mentor espiritual. E leva um sabão no mundo espiritual utilizando a energia da oração. E desperta. Nossa, eu tive um pesadelo. E muda o comportamento com o tempo. Então, nós vamos orando sempre, não é? Coloca o nome da pessoa no centro espírita. É o meu filho, minha filha, marido, mulher. Coloca o nome para o círculo de orações do centro espírita. E aí, com o tempo, a coisa vai se resolvendo. Essas coisas que nós acumulamos ao longo do tempo não se resolvem com passe de mágica, viu, gente? Não há um milagre que chega um espírito superior e, puf, resolveu. É aquilo que a gente acumulou ao longo do tempo, vai demandar de nós tempo e esforço para ser resolvido, tá bem? A última pergunta, já acabou, tá dando um chiado, é aqui? Não é aqui não. Ok. Tá bem. Tá. Ó, diminuiu. Diminuiu. Bom. A última pergunta então. O microfone lá para ela. Isso. Para sair, o pessoal da rádio acompanhar, não é? Você disse várias vezes sobre a colônia Nosso Lar, da instituição dos espíritos que saiu do umbral e bater nessas portas. E pelos estudos que a gente tem, a colônia espiritual é dividida em departamentos. Eu gostaria de saber se no umbral existe também esses ministérios e esses departamentos. Muito bem. A pergunta é boa, não é? E aí nós vamos falar da questão da auto-obsessão e das correlações da espiritualidade inferior provocando em nós a auto-obsessão. Eles têm organizações, sim, e muito bem feitas. Então tem cidades espirituais, né? Elas são descritas por André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros autores que também falam dessas colônias espirituais. E eles fazem programação de interferência junto aos encarnados e programações de reencarnações para virem cumprir as funções deles, vir atrapalhar os centros espíritas,
o indivíduo se apresenta como um excelente espírito, até ele conseguir alguma posição e começa a destruir o centro. Então o indivíduo vem encomendado, isso acontece, tá certo? Então, por que Deus permite isso? Permite, aí nós vamos fazer uma análise, não é, que é muito profunda, mas vamos procurar deixar isso bem claro para a gente entender. Hoje, ainda na Revista Espírita, nós lemos isso. Nós fazemos uma leitura diária da obra de Allan Kardec. E hoje, no texto que eu estava lendo na sequência da Revista Espírita, tinha esse assunto. O mal está circunscrito a ele mesmo. Dentro da lei divina, não existe o mal. Só existe o bem. O mal é gerado pela ignorância do ser, que se rebela contra a lei divina. Esse mal gerado pelo ser não prejudica a lei divina. Auxilia o cumprimento da lei divina. Porque o indivíduo que provoca o suposto mal gera um débito para si. E ele precisa resolver aquilo provocando um bem em compensação do mal que ele fez. O dia que alguém causa um dano para a gente, aí está no Evangelho, bendita é a mão que te fere, porque nos liberta. Porque se eu não mereço, o indivíduo pode erguer a mão, mas ele não vai me acertar. Agora, se eu tenho necessidade do golpe, o golpe virá para meu benefício. E se eu souber entender e perdoar o agressor, o meu problema está resolvido. Ele agora tem que resolver o dele. Num estágio mais avançado, se eu estou desperto, eu poderei querer ajudá-lo, porque ele me ajudou, querendo me prejudicar. Não há inimigos na lei divina. Há irmãos equivocados que necessitam nossa compreensão e nosso apoio para se recuperar. Então, nós vamos entender, não é, dentro desse processo, que efetivamente nós não temos nada a temer. Eu não sei se responde totalmente a sua pergunta, tá bem? Mas é um caminho para entendimento e é nosso aprofundamento. Então nós vamos entender que esses espíritos nas trevas se planejam, mas quando eles causam um prejuízo achando que estão fazendo e cumprindo o planejamento deles, se o dano que eles planejaram acontece, aquele dano dentro da lei divina vai redundar em benefício de muitas pessoas. Ou das pessoas que estão implicadas no processo. Tudo bem? Porque Deus utiliza, estava escrito desse jeito na Revista Espírita, das nossas imperfeições para nós nos auxiliarmos uns aos outros, quando a gente ainda não tem a condição de auxiliar-nos uns aos outros de forma consciente. Muito obrigado, Gorete. Obrigado a vocês que nos acompanharam, aos ouvintes da Rádio Fraternidade, não é? O nosso abraço fraterno e o nosso agradecimento, não é, aos mentores espirituais da casa que nos receberam aqui hoje e a todos aqueles que puderam estar conosco. Muita paz para as nossas famílias. Muito obrigado. Pode ser, pode. A Gorete nos pede para fazer uma oração final, então vamos nos concentrar. Deus, Pai de amor infinito, Criador de todos nós e de todos os universos. Agradecemos, Pai, pela bênção da vida, das oportunidades renovadas em cada existência nas reencarnações. Agradecemos, Pai, porque hoje, graças ao entendimento da Tua lei, já começamos a nos ver como irmãos que somos. Obrigado, Pai, pela oportunidade do exercício da fraternidade, da compreensão do outro, da aceitação do outro, e de nós podermos realizar de forma a nos sentirmos úteis dentro da Tua obra. Divino e amado Mestre Jesus, irmão maior de todos nós, guia e modelo da humanidade tão sofrida, obrigado, Mestre,
porque renunciaste à luz para estar conosco, porque aqui vieste, Mestre, para indicar-nos o caminho, sabendo que nós não teríamos condições imediatas de compreender-te. Obrigado, Senhor, porque nos deste o exemplo do que é submeter-se à lei do Criador. E eternos pedintes, conscientes da nossa responsabilidade, te pedimos, Senhor, que permitas que a luz do teu Evangelho adentre os corações dos nossos irmãos espíritas em todo este planeta. Que possamos agir conforme a tua orientação, Senhor, compreendendo que uma casa dividida rui, que possamos nos abraçar uns aos outros, independente de nossos pontos de vista, para nos unirmos pelo ideal do amor e do bem que ainda não sabemos praticar. Ajuda-nos, Senhor, a realizar o que realizaste, porque na convivência com os teus supostos inimigos, tu os tratastes de irmãos e amigos. Ajuda-nos, Senhor, a superar a barreira do ego que nos encarcera no campo da matéria e dá-nos a condição de alçar o voo, Senhor, ao encontro do nosso Criador, nas asas do conhecimento e da sabedoria que nos integra finalmente na tua obra, na tua vinha, em obediência àquilo que determinou o nosso Pai. Que sejamos todos irmãos uns dos outros. Obrigado, Senhor, pela bênção da família que nós temos, dos amigos, pela bênção dos inimigos que nos dizem o que precisamos ouvir, que provocam o que precisamos receber. Obrigado, Senhor, por vivermos nesse planeta que está submerso nas trevas do umbral, mas que é tão belo, Senhor, nas suas expressões da natureza, no despontar do sol, no brotar da flor tão linda. E, Senhor, na realização tão nobre daquele que, ao ver o irmão no chão, estende a mão para que ele se levante sem julgar e sem nenhum tipo de comentário precipitado. Que as tuas bênçãos, Jesus, que as bênçãos de Deus, ó Pai, alcance os nossos lares finalmente, os nossos familiares, nossos seres queridos, os nossos vizinhos, companheiros de trabalho, companheiros da casa espírita, do movimento, irmãos nossos que são de outras religiões, que não têm religião nenhuma, aquele, Senhor, que vive na opulência e na abundância, e aquele que, miserável, não tem o que comer no dia de hoje. Paz para o mundo, Senhor. Paz para a nossa consciência. Graças a Ti, graças a Deus. Repórter Fraternidade. Hoje, domingo 5 de março de 2017, temos a honra de tê-lo aqui conosco. Novamente, né? Não é a primeira vez. Isso é uma satisfação muito grande, não é? Estar com vocês aqui e poder falar ao pessoal, não é, que está nos acompanhando pela Rádio Fraternidade. Bom, é só um small talk, como a gente fala aqui, uma pequena conversa. Gostaríamos de saber qual a relevância da Suíça
no movimento espírita para o Brasil e para o mundo? Fale a respeito. A relevância da Suíça é a relevância de todo o país, não é? Para a composição dessa fraternidade universal. Não é? Então, cada país tem a sua tarefa. E em relação ao Espiritismo, que está espalhando a mensagem de Jesus para o mundo, então é a relevância de todos os outros países que estão também realizando a mesma obra. A multiplicação de casas espíritas, não é? Nos locais onde ainda não existem. E essa busca de levar as pessoas de cada país, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas condições de entendimento, essa proposta de renovação que o Espiritismo nos traz, buscando superar os preconceitos, as dificuldades que nos separam sempre, não é? Porque o Espiritismo é uma doutrina de unificação, de união. E ela realmente está proposta pelo codificador para romper as barreiras. Então, aqui na Europa, nós temos que estar muito atentos a isso, não é? Porque tem muito prejuízo relacionado com as guerras, relacionado com as imposições religiosas ao longo do tempo. Então, nós temos que saber como chegar nas pessoas, não é? De cada país. E aqui na Suíça, naturalmente, ainda temos 3 idiomas, não é? Pessoas que falam em 3 idiomas diferentes. Nós temos que saber como, efetivamente, nos comunicar para romper aquela barreira, porque Paulo diz que se a gente fala e o outro não nos entende, né, então nós somos bárbaros um para o outro, ou seja, não há comunicação. Então esse é um grande desafio. A Suíça conseguir levar ao mesmo tempo, não é, essa mensagem em francês, em alemão e italiano, né? Então, e ainda é isso. Em reto-romano, que também é o idioma que se fala aqui, não é? Muito bem. Bom, foi muito exauriente. Atualmente o Brasil está passando por uma grande provação e sofre as consequências desse estado. Gostaríamos de pedir a você, Campete, que deixe uma mensagem aos nossos queridos ouvintes que estão seguindo a palestra pela Rádio Fraternidade nesse momento. Obrigada. Olha, diante, não é, das situações que nós estamos vivendo, a mensagem que a gente encontra no Espiritismo é de muito otimismo. Porque conforme a gente conversou hoje, não é, na palestra e na resposta das perguntas, o mal ele está circunscrito a ele mesmo. E só nos acontece aquilo que nós temos necessidade. Então nós devemos ter essa confiança efetiva no nosso Criador, nosso Pai. Ele nos criou para a felicidade. Nós passamos por tormentos, dificuldades, temos que enfrentar essas coisas na vida, nos posicionar no sentido do bem, não ficar indiferentes, não é? Então, exigir daqueles que nos representam que eles sejam dignos da representação que nós estamos entregando a eles, por exemplo. E assim sucessivamente. Nós observamos que há pessoas que já não têm nem vergonha, não é, de apresentar a situação, que é uma situação efetiva de lesão à sociedade, não é? É uma impunidade que se observa. Mas nós não temos que punir ninguém. Nem a nossa tarefa é desejar a punição de ninguém. Nós precisamos orar uns pelos outros. Oremos pelos nossos irmãos equivocados, porque a justiça divina está na consciência deles, como está na nossa. Então nós não temos que agir no sentido de lesar alguém que está lesando os outros, mas no sentido de pedir aos bons espíritos que encontrem um caminho de tocar na consciência desse indivíduo, para que ele, que assumiu um compromisso antes de reencarnar, de gerir o bem público em favor do semelhante, por exemplo, não é que ele cumpra essa função. Porque ele está se auto-prejudicando quando ele não faz isso. E no dia que os indivíduos compreenderem isso, que há uma lei de causa e efeito que rege o nosso destino, que não há nenhum mal que a gente faça que não retorne para a gente, mas que também o bem que a gente faz para os outros redunda em benefício para nós, então nós veremos uma grande transformação dentro da sociedade. E tenhamos consciência, Deus é nosso Pai, não é? Pai de todos nós. Ele não quer, como é que Deus se sente quando ele vê um filho dele equivocado fazendo dano para o seu semelhante? Então o desejo é de que todos se recuperem, não é? E de que todos caminhemos no sentido do bem. Já imaginou que maravilha quando nós entendemos que não precisamos acumular coisas, que nós não gastaremos nem 10 vidas, nem 20 vidas? Para que acumular isso? Em prejuízo e detrimento do semelhante? Então, quando nós entendermos que essas coisas da matéria ficam na matéria, e que como espíritos imortais nós seguiremos vivendo do outro lado e acaremos com as consequências do que a gente faz, então o indivíduo pensará 2 vezes antes de lesar o semelhante. Oremos nesse sentido.
para que as pessoas se conscientizem, não é? E nós próprios, não é, que somos espíritas ou que somos simpatizantes, estamos ouvindo, querendo entender, que possamos compreender que nós temos um papel muito importante, o papel de contribuir para que a paz se estabeleça. Já tem muitos promovendo a dissensão, a guerra, o falatório indevido, a divulgação de coisas negativas. Não, o nosso papel não é destruir. Allan Kardec, que nos representou na codificação, ele recebeu dos espíritos e foi muito claro para ele, o seu papel é a construção. O papel do espiritismo é construir o bem. E nós não temos que nos preocupar com o mal que os outros fazem, porque o mal que o outro faz é o mal que ele faz para ele mesmo, como Joana de Anjos nos explica. E o bem que a gente faz é o bem que a gente faz para a gente mesmo. Então façamos o bem em favor do nosso semelhante, não é? Nós estamos muito felizes de estar aqui na Rádio Fraternidade, não é? Que é a emissora do bem na internet, não é? E aqui conversando com vocês e deixando essa nossa mensagem de muita paz, de muita luz para todas as famílias. Que Jesus, o Divino Mestre, ilumine a todos nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos e nos despedimos de todos os ouvintes com um caloroso abraço e um lindo domingo para todos. Repórter Fraternidade. Você acompanhou a palestra Autoobsessão, expositor Carlos Campetti, do Distrito Federal. Conferência ocorrida no dia 5 de março de 2017 na cidade de Winterthur, na Suíça.